Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo 6. Hein, irmãos? O título dessa mensagem hoje é Nenhum Outro Evangelho. A leitura é um pouquinho extensa, então eu vou dar início aqui, tá? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens, porque o não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém ir ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. A carta às igrejas da Galácia, por isso se chama aos Gálatas, ela foi escrita por Paulo num período em que o evangelho corria um grande risco. Porque foi introduzido na igreja, por alguns, um ensinamento que queria voltar à prática do judaísmo. Quem eram os Gálatas? As igrejas da região da Galácia, que hoje corresponde à Turquia. Elas eram formadas por 3 igrejas que foram fundadas por Paulo. Está lá no
no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao 14, nós vamos ver a fundação das igrejas da região da Galácia. Primeiro, Paulo pregou em Listra, depois ele foi para Icônio e depois para Derbe. As 3 igrejas, as 3 cidades onde se formaram as igrejas na região da Galácia. Os Gálatas, eles eram conhecidos por sua impetuosidade, inconstância e amor às coisas novas e que despertavam a curiosidade. Então, os irmãos das igrejas da Galácia, eles tinham essas características. Eles eram impetuosos, eles eram meio que brutais, como que se as coisas fossem resolvidas na força, pelo voto da maioria. Eles também eram inconstantes, porque Paulo, no versículo 6, ele começa dizendo, né, admiro-me que tão depressa passasseis do evangelho da graça para a antiga aliança dada por Moisés. Ele diz que mal teve tempo, né, foi muito pouco tempo, porque a história revela que pouco mais de 2 anos depois, Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. E ele faz essa indagação: quão depressa vocês passaram? Praticamente ele está dizendo, mal saí daí e vocês já se voltaram para outro caminho. Então eles eram inconstantes, porque uma pessoa que muda rapidamente de opinião, ela é considerada uma pessoa inconstante. Por que é uma pessoa constante? É uma pessoa que permanece em um caminho. Ele faz uma escolha e ele vai até o final daquele caminho. Agora, quando a pessoa vai, no meio do caminho, muda de lugar, muda de rota, daqui a pouco ele muda de rota de novo, essa é uma pessoa chamada de inconstante. E por que ele diz aqui que eles despertavam, eles tinham amor pelas coisas novas? Porque eles eram pessoas que praticavam o judaísmo. As igrejas da Galácia, elas eram formadas de por 2 grupos de pessoas, de judeus convertidos ao cristianismo e de gentios praticantes de outras religiões, ou até mesmo do judaísmo, né, que eram chamados de judeus prosélitos, né, eram gentios convertidos ao judaísmo que depois se converteram ao cristianismo. Então, era formado por esses 2 grupos e havia, né, uma grande disputa entre eles. Havia grandes problemas de divisão por causa desses grupos, porque os judeus, eles sempre queriam prevalecer sobre os gentios, né? Porque o judeu, ele considerava que a salvação, ela já era ela era herdada pelo fato deles serem judeus. Então, eles se colocavam como privilegiados. Então, eles achavam que tinham lugar, deveriam ter um lugar, né, uma posição sempre acima dos judeus, dos gentios. Mas que agora, né, depois que Paulo sai das igrejas e continua suas viagens missionárias, chega um grupo de pessoas com uma novidade que lhes chama a atenção e que isso começa a crescer, né? Começa a ser difundida a ideia desse novo evangelho. Essa semana, o que me despertou para essa mensagem, estava até ontem comentando, né? O irmão Ronildo estava aqui no culto de oração, estávamos eu, a pastora Cláudia, o Nicolas, a Ágata, o irmão Ronildo na oração. E o Senhor me deu esta mensagem, mas eu creio que ela era para hoje também. E o que me chama a atenção, que eram as características dessa igreja, as igrejas da Galácia, eles eram inconstantes e amavam novidades. Isso que movia eles, isso que estava movendo aquelas igrejas.
O que me incomodou para trazer esta mensagem foi que essa semana eu estive vendo algumas coisas, alguns materiais, encontro nas redes sociais pessoas, né, fazendo aqueles podcasts, né, ficam de um lado alguém que não tem compromisso nenhum com uma igreja, chamado do grupo dos desigrejados. Aí ele traz uma outra pessoa que vai falar exatamente aquilo que eles querem. Ficam ali deliberadamente falando, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu até comentei naquele vídeo, ele perguntava assim se tinha problema das pessoas saírem de suas igrejas e irem para outras igrejas, e aquele pastor, né, rapidamente ele respondeu assim: se a igreja for ruim, tem que sair mesmo, demorou. E aquilo me doeu de uma certa forma, porque muitas das vezes o que nós temos visto aí são pessoas abrindo grandes templos com a proposta de um novo evangelho. Aqui não temos proibições, aqui você pode tudo. O importante é o amor, né? Assim, eu não vou falar que eu sou experiente no assunto, mas eu tenho uns pouquinhos de anos convertido e estudando a palavra de Deus. Nós já sabemos para onde eles querem levar. Eles precisam de seus templos cheios. Seus templos cheios para poder viverem suas vidas de luxo. Desculpa a palavra, mas essa é uma realidade. Tem sido uma realidade. Então, para isso, você precisa ter uma igreja agradável. E isso, você tem que sair mesmo. Você tem que procurar uma igreja que seja boa, que tenha um bom louvor, que tenha uma boa palavra, que te agrade, que você goste do culto. E aquilo começou falando, falou assim: poxa vida, mas o culto já não é mais direcionado a Deus, então. Ele é para me agradar. Aí eu escrevi embaixo, falei assim, quando você encontrar essa igreja perfeita, não entre, porque você vai estragá-la. E o pastor ficou doido comigo, né? Aí ele foi rebatendo com suas teses e tal. Não, sem ironia. Eu falei, não é ironia. É porque você tocou num assunto muito grave. Você falou logo no começo, se a igreja for ruim, você tem que sair. Eu te pergunto, o que você veio buscar na igreja hoje? O que você veio fazer na igreja? Fale para você mesmo, não precisa falar para ninguém. Você é capaz de dizer o que eu vim fazer hoje aqui na igreja? O que eu espero no culto de hoje? O que eu espero ouvir? O que eu espero encontrar? Eu vim entregar ou eu vim receber? Faça essas perguntas para você chegar a uma conclusão. O que eu vim fazer nesta igreja hoje? Porque as coisas estão se distorcendo. Essa é a verdade. As coisas estão sendo distorcidas. Hoje, a igreja ela tem que estar a serviço do membro, da pessoa que adentra dentro dela. E o que eu argumentei com ele foi que as pessoas hoje, elas estão em busca de conforto e aceitação. Querem estar no lugar legal, aonde o seu status, né, seja elevado. Eu não frequento igrejas pequenas, a minha igreja é isso, aquilo outro, né? E aceitação, você não precisa mudar, não tem aquela coisa de falar que você precisa abandonar isso, abandonar aquilo. Lá dentro você é feliz e não tem nada dessas exigências, né? E eu falei para ele exatamente isso. As pessoas estão buscando conforto e aceitação e recusando a palavra de Deus, aquela palavra que traz confronto. As pessoas hoje, eu não vou dizer esta geração porque não é exclusivo desta geração, mas eu estou dizendo no geral. As pessoas hoje, muitos crentes até já com bastante bagagem, têm evitado
o lugar onde se fala a palavra que confronta suas ideias, seus pensamentos, seus planos, suas ideologias. A palavra que discorda do seu jeito de ser. As pessoas estão fugindo dessas igrejas. Não querem mais. E muitos estão ficando apavorados por causa do quê? Por causa da fuga dessas pessoas. Já não querem estar mais ouvindo esta palavra que tanto incomoda. Essa palavra que é sempre a mesma. É sempre a mesma. Se é sempre a mesma, será que não é porque você tem sido sempre o mesmo também? Este evangelho que nos coloca na sala de estar. Este evangelho que te coloca num sofá bem confortável, com alguém lhe trazendo um suco geladinho, na frente de uma tela plana, né? Aquelas efeitos surround, né? 3D, 4D, 8K e tudo isso. E você não, sabe, você não precisa nem ir mais à igreja. Você pode ficar no conforto da sua casa. Só num clique você já está virtualmente dentro da igreja. Este também pode ser chamado o outro evangelho que Paulo estava combatendo. Porque os judaizantes, eles insistiam que, embora a salvação viesse de Cristo, também era necessário a observação da lei. Que a graça não era suficiente, ainda tinha, né, a obra a ser acrescentada. E nos dias de hoje, o que nós temos visto é o caminho inverso. É o caminho inverso. Lá, os judaizantes, eles estavam acrescentando algo, que era a observação da lei, fazendo o sacrifício de Jesus insuficiente. E nos dias de hoje, é o contrário, estão tirando do evangelho as características que precisamos absorver do evangelho. Eu preguei aqui último culto do mês de agosto, sobre o evangelho do reino. Jesus disse, lá em Mateus 24, ele falou os sinais da sua vinda e disse que só depois que o evangelho do reino, e esse evangelho do reino será pregado para todos os povos, só então virá o fim. E o evangelho do reino que Jesus apresentou é o evangelho que faz o homem ter uma nova natureza. Quando ele disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele disse que o homem depois que recebe a Jesus como seu Salvador, ele não pode permanecer o mesmo. É o discurso contrário hoje. Venha como está, Deus te aceita como você está. Você não precisa fazer nada. Esta, como eu já disse na primeira vez, é a maior mentira, porque se não precisasse de mudança, o Senhor Jesus não precisava padecer por nós e morrer naquela cruz. O evangelho do reino, ele fala que a sua confiança não deve estar nas coisas perecíveis, como foi no caso do jovem rico, que buscou a aprovação de Jesus, dizendo que ele, desde pequeno, ele já cumpria os mandamentos. E Jesus disse, olha, vende tua fortuna, porque é aí que está o seu coração. A sua confiança está no seu poder econômico. Mas se você quer ver mesmo a salvação, você se desfaz disso tudo, doa aos pobres. E depois você vem e me segue, que você vai ver o que é. Você vai experimentar o reino de Deus. Mas aquele jovem se entristeceu e foi embora,
Para os seus discípulos, Jesus disse: olha, se você quiser vir após mim, você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que deixar as suas convicções de lado, você tem que deixar o seu achismo de lado e vir após mim e tomar a sua cruz diariamente. Esta é a mensagem do Evangelho do Reino. Nós não vivemos mais para nós mesmos, fomos comprados naquela cruz por um preço muito alto que foi o sangue de Jesus. E agora, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo para o reino. Essa vida que agora eu vivo é em função do reino. Por isso o Senhor diz: negue-se a si mesmo. O Evangelho ele precisa criar em nós o sentimento de renúncia, de renunciar a este mundo, as coisas deste mundo, e vivermos de forma a agradar a Deus, esperando o seu retorno, esperando a sua vinda para nos resgatar. É isso que o Evangelho causa em nós. O Evangelho, Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que promove a reconciliação do homem pecador com o Deus Santo. Mas esta palavra tem incomodado a muitos. Ela já não é mais uma palavra aceitável nos dias de hoje. Por isso, vamos tirar isso e vamos só falar que Deus é amor. Porque quem não gosta de ouvir que é amado? Olha, Deus tem uma mensagem para você. Ele mandou te dizer que te ama. Novidade. Ele já disse lá em João 3,16 que ele nos amou tanto que enviou o seu filho para morrer por nós. Já foi falado? Você está chovendo no molhado. Agora falar que, olha, Deus te ama tanto que Ele precisa que você mude. Aí não. Aí não. Estou bem assim, eu estou bem assim. Então começou a falar de mudança, é hora de mudar. É hora de passar para outro lugar, aonde eu não sou conhecido, aonde eu posso viver da minha forma, do meu jeitinho, porque eu vou na igreja de domingo, trago lá uma oferta, canto com os irmãos, amém, aleluia, e vamos que vamos, porque a vida é curta demais para ficar enfiado dentro de uma igreja. É assim que o Evangelho tem sido mostrado. Dessa mesma pessoa, não vou falar nome. O problema, irmãos, é que muitas das vezes nós outorgamos uma autoridade a essas pessoas por causa dos seus milhares de seguidores. Por conta de que, ele é pastor de uma igreja tal, muito grande, tem um grupo de louvor, o louvor deles são bonitos, né? Que todo mundo conhece, todo mundo gosta, e nós acabamos achando que essas pessoas, elas não falham. São pessoas, né, que você não deve desconfiar quando elas saem da palavra. Como Paulo reagiu a esse grupo de judaizantes? Primeiro que Paulo começa defendendo o seu apostolado, dizendo que ele não foi instruído por homens. A sua doutrina, essa doutrina que muitas vezes questionada pelos judeus, ele diz que não recebeu nem dos apóstolos, mas ele recebeu do próprio Deus. Ele recebeu pela revelação do Filho. Questionavam a autenticidade do seu apostolado porque todos os apóstolos vivenciaram o ministério terreno de Jesus, mas Paulo não. Ao contrário, ele foi um perseguidor. Mas Paulo, para autenticar o seu ministério, ele diz: o meu evangelho foi dado pelo próprio Jesus. O meu chamado como apóstolo dos gentios foi feito pelo próprio Deus.
E como prova, ele tinha o testemunho dos soldados que viram aquela grande luz, do testemunho de Ananias, que foi levado para orar por ele, que o próprio Deus disse, né, que ele ainda precisa, né, ele precisa saber o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Paulo, ele começa também, para defender o seu apostolado, ele começa a falar ali da sua dedicação ao judaísmo. Ele começa a dizer que quando ele tinha uma antiga conduta no judaísmo, ele diz que na nação dele, ele era uma grande autoridade. Dos que tinham a mesma idade que ele sobressaía em conhecimento. E ele era muito dedicado ao judaísmo. Mas ele diz que foi alcançado, né, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo era uma autoridade no judaísmo. Por isso ele estava dizendo, eu tenho conteúdo para combater esse grupo de judaizantes, pregando que a salvação, a justificação é somente pela graça. E somos salvos pela graça. A observação da lei, novamente, era tirar o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Uma estratégia de Paulo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo chegava nas cidades e nas sinagogas no sábado, porque era o dia de ensinar a lei, ele entrava nas sinagogas e começava a discursar. E começava a pregar agora o evangelho do reino, a justificação pela fé. Começava a pregar a ressurreição de Jesus Cristo. E isso trazia grande incômodo. E isso trazia revolta dos judeus. Isso prova que o evangelho, ele sim, sempre vai e precisa causar incômodo. O evangelho, ele mostra que o homem, ele estava perdido, já está condenado, mas que o Senhor, por nos amar, nos envia o seu Filho para morrer por nós. Essa é a graça. Nós não merecíamos, mas Ele mesmo promoveu a oportunidade da nossa dívida ser paga, através do sacrifício do seu Filho. É por isso que o Evangelho incomoda, e ele precisa incomodar. Agora, este novo Evangelho não quer mais falar de renúncia, não quer mais falar do novo nascimento, não fala mais, como o Senhor Jesus disse para aquela mulher pega no adultério, vá e não peques mais. Olha, procura não fazer mais, sabe? Ou pelo menos tão evidente. Faz escondido. Alguns acham que o pecado não é cometer o pecado é ser pego. Alguns acreditam que se você não foi pego, nada demais, desde que você não seja pego. Mas Paulo, ele combateu esse grupo porque estava disseminando estas heresias. E muitos lá já estavam seguindo, até mesmo Barnabé já estava sendo, ludibriado a aceitar aquilo, como que se fosse para quê? Para preservar os irmãos na igreja. Pedro, quando esteve lá, esta é a parte importante que eu quero dizer para vocês. Paulo, ele era um exímio conhecedor da lei. Ele diz que como judeu, ele foi irrepreensível como judeu.
porque ele seguiu à risca. Ele era irrepreensível como judeu. Mas agora ele vê uma atitude repreensiva em Pedro. Porque Pedro, estando lá na Antioquia, a cidade em que Paulo, vamos dizer assim, seria a sede de Paulo. Porque Paulo, quando se converte, ele vai para Antioquia. Então Paulo estava estabelecido em Antioquia quando foi separado para a obra missionária. Pedro esteve lá, e Pedro, quando estava lá, ele era um verdadeiro gentil. Comia com eles, andava com eles, fazia da mesma forma que eles. Mas numa ocasião, Pedro estava como eles, mas depois chegado os outros apóstolos, aqui a Bíblia diz que era Tiago, o irmão de Jesus, João e outros, Pedro começou a se apartar. Pedro começou a se apartar dos gentios e começou a ficar mais próximo dos judeus. E isso Paulo não aceitou. E ele fala aqui que ele resistiu a Pedro porque ele era repreensível. A sua atitude, Pedro, não condiz com quem você é. Porque você quer que os gentios vivam como os judeus, se quando você está aqui você vive como gentios? Quer dizer, para mim, para nós, lei, para você, graça. Para vocês, tudo proibido, para mim, tudo é possível, tudo é lícito. Não é verdade? E é esse o grande problema. Este é o grande problema. Muitas das vezes, nós vemos a conduta de líderes, de pregadores, de grandes figurões aí do Evangelho, falando coisas, ensinando coisas, permitindo coisas que estão em desacordo com a palavra, mas nós acabamos entrando por um caminho de aceitação. Você já ouviu acho que vocês já devem ter ouvido aquele bordão, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Meu Deus, parece que eles têm um campo de força. Eu lembro, eu assistia muito desenho. Então eu lembro dos desenhos dos super-heróis que ativavam um campo de força, que quando você ia tocar nele, ele se eletrificava e saía. Dá a impressão de que eles têm um campo de força em volta deles. De que qualquer coisa que se você discordar, ai daquele. Parece que no mesmo momento os céus irá se abrir, descerá um raio e te reduzirá a cinzas, Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Tirando até esta palavra do seu devido contexto. Tirando a palavra do seu devido contexto. Se colocam como pessoas irrepreensíveis. E você muitas das vezes acredita, sabe por quê? Porque você vai começar a olhar o passado, o histórico. Mas, meu irmão, por mais glorioso que seja o seu passado, os seus feitos, no momento que você se desvia da palavra, que é a maior autoridade para nós, você se torna repreensível. O que você faz já não tem crédito, a não ser que você reconheça e volte às primeiras obras. E nós começamos a glorificar o nome do Senhor quando ouvimos certas besteiras. Começamos a achar que tudo é de Deus, porque está todo mundo fazendo. E eu já preguei outro dia, cuidado com a maioria. Cuidado com a maioria, porque a palavra diz que é a maioria que vai pelo caminho largo que conduz à perdição. Cuidado com a maioria, porque está todo mundo fazendo, está todo mundo cantando, está todo mundo usando, você acha que a fonte é confiável. Mas Paulo, por ser um exímio conhecedor e dedicado a obedecer a palavra do Senhor, ele chega naquele que era considerado um dos maiores dos apóstolos e resiste a ele e diz: você está vivendo de um jeito e pregando de outro. Você quer colocar
um peso sobre eles do qual nem você mesmo carrega. Depois, a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé para Jerusalém para discutir esses assuntos. E Paulo prega veemente o seu evangelho lá. E a palavra diz que lá em Atos dos Apóstolos há o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, depois de ouvir os argumentos do apóstolo Paulo, que agora, apoiado pelo próprio Pedro e Barnabé, ele envia, ele dá o parecer dos apóstolos, da igreja, e que estabelece testemunhas para que vão às igrejas da Antioquia e da Galácia e lesse a carta que ele iria ditar. Resumidamente, no versículo 28, o apóstolo Tiago fala assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardais, se vos guardes, bem vos vá. E ele manda que os discípulos levem essa recomendação a todas as igrejas. E uma coisa que eu vejo, é o grande detalhe nessa mensagem. Quando ele fala que abstenhai-vos das coisas sacrificadas aos ídolos, a primeira coisa que nós pensamos é sobre a idolatria. O crente não deve idolatrar nada, sabemos disso, porque o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não farás escultura de nada que está na terra, ou nos céus, ou debaixo da terra. É o mandamento que está relacionado à nossa adoração a Deus. E nós achamos que as coisas sacrificadas aos ídolos são apenas imagem e esculturas, mas quando o Senhor ele diz que não, que abstenhai-vos das coisas sacrificadas aos ídolos, não era só apenas festas, manjares e estátuas que eram dedicação a ídolos. Muitos costumes eram atos que significavam um culto a ídolos. O que o Senhor está dizendo nisso é que Ele não aceita que o seu nome esteja vinculado a qualquer coisa que venha dar ideia de culto a ídolos. Muitas das vezes copiamos querendo trazer novidades, como os irmãos de Gálatas. Procuramos novidade e começamos a buscar lá fora, buscando costumes e hábitos do mundo, agora com uma roupagem um pouco mais santificada, com uma roupagem de crente, mas que na verdade, muitas das vezes você não sabe nem o significado. Criamos hábitos e costumes aqui, brincadeiras até que muitas vezes as pessoas começam a dizer assim: é só uma brincadeira de jovem, brincadeira de criança. Só que se você soubesse o que está por trás daquelas brincadeiras, mudamos o nome de Deus e falamos de qualquer jeito.
As coisas santas fazemos delas comuns. No hebraico, toda palavra tem um significado, e tudo aquilo que se refere a Deus tem um significado ainda maior, e nós precisamos tomar cuidado com certas coisas que nós fazemos. Hoje em dia você olha assim, tem até aqueles stand-up comedies dentro de igrejas. Trocaram a pregação por uma palavra mais humorada, com um pouco mais de humor, né, para tirar o peso. Que peso? Peso que faz é o pecado na nossa vida. É ele que pesa sobre nossas costas. Mas queremos trazer uma mensagem um pouco mais agradável, para que a igreja não fique muito, sabe, falando muito de pecado, porque as pessoas se incomodam um pouco. Não é legal ficar meia hora, 40 minutos ouvindo falar sobre deixa o pecado, deixa o pecado, deixa o pecado. Dá a impressão porque por muito falar, as pessoas vão se comover e vão aceitar. Eu lembro que um pastor pregava na nossa igreja, ele dizia assim, que tinha um irmão que toda vez que ele via alguém novo, ele percebia que não era crente e tal, quando acabava a pregação, ele ia lá atrás daquela pessoa e falava assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E as pessoas ficavam incomodadas com aquele irmão. Ficavam incomodadas com aquele irmão, porque todo culto ele fazia isso, todo culto ele fazia isso. Aí teve um dia, uma grande autoridade, não me lembro se era juiz, alguma coisa, era uma grande autoridade da cidade, ia no culto. Quando eles chegaram lá, o convidado chegou e o irmãozinho chegou também. Não, ele veio. Aí foi lá, não tem jeito, eu vou ter que falar para aquele irmão. Ele foi lá e falou para ele. Falei, irmão, olha, pelo amor de Deus, você não vai falar para aquele irmão que você fala para todo culto, né? Tá bom, pastor, tá bom, não tem problema não, vou ficar quieto no meu canto. E teve a festividade, a pregação e tal. E aquele irmão estava lá que não se aguentava, né? Vai sair. Acabou o culto, o pastor fez apelo, tal, nada. Daqui a pouco, quando o pastor olha, está ele atrás, sentado, atrás da grande figura, da grande autoridade. Quando ele percebeu, ele estava no ouvido dele. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E o pastor, eu pedi tanto, esse homem nunca mais volta aqui. E tá bom. Falou mais nada, né? Na outra semana, aquela pessoa estava lá novamente. E foi feito o apelo novamente. E ele se levantou, aceitou a Jesus como seu Salvador. E um dia, ele, dando o teu testemunho, o pastor perguntou para ele, falou assim, mas o que te fez voltar aqui? Ele falou assim, olha, eu não me lembro de nada, praticamente, quase nada que aconteceu no culto. Mas eu só me lembro de uma coisa. Eu fiquei a semana inteira com uma voz no meu ouvido dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E ele falou assim, eu não aguentava mais ouvir aquela voz. Eu tive que vir aqui e receber Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. Muitas vezes a nossa pregação ela pode ser repetitiva, mas o Senhor sabe a quem ela é endereçada. E a mensagem ela precisa causar incômodo. Você precisa incomodar realmente com a sua maneira de viver, com a palavra que sai da sua boca. Você precisa incomodar os seus vizinhos com a sua forma de servir a Deus. Porque o evangelho ele nasceu através de um incômodo. As igrejas gentílicas foram formadas através de um incômodo. Pessoas aceitaram aquela palavra, mesmo sendo rejeitado pela sociedade. Por isso estamos aqui hoje. Não aceite esse novo evangelho que estão apresentando. Cuidado, não se faça maldito, não receba maldição, porque é isso que o apóstolo Paulo diz. Nem mesmo que seja através de uma revelação. Olha, o Senhor está me mostrando que o seu tempo aqui acabou, você tem que fazer. Esqueça. Não dê ouvidos a essas doutrinas de demônio.
O Senhor está dizendo que você tem que ir para tal lugar, que você tem que fazer tal coisa. Nem mesmo se um anjo se revelar a você dizendo o que é para você fazer. Se é contrário à palavra de Deus, não faça. Antes de qualquer coisa, ore. Busque a revelação do Senhor. A igreja está desconfortável para você? Ótimo. É isso que a igreja precisa ser. Ela precisa te incomodar. A palavra pregada precisa te incomodar realmente. Nós não estamos aqui para te oferecer um lugar confortável, uma vida confortável. A única coisa que nós podemos, como igreja do Senhor, é oferecer a salvação através de Jesus Cristo e este crucificado. Importa que eu pregue a Cristo e este crucificado. Não receba um novo evangelho, um evangelho onde tira a sua responsabilidade de escolher que caminho que você quer seguir. Você tem a responsabilidade sobre suas escolhas e o evangelho sempre vai te mostrar que você é responsável pelas suas escolhas. Quando você escolher andar com Jesus, somente se você decidir andar com Jesus todos os dias, nós seremos salvos. Não há salvação através de compra, através de boleto ou de carnê. A salvação é para aqueles que confessaram a Jesus como seu Salvador. Amém?